Primeiro destaque desta segunda-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro foi nomeado hoje como novo líder do PSL na Câmara dos Deputados. Pouco tempo antes, o agora ex-líder delegado Valdir divulgou um vídeo abrindo mão do cargo e afirmou que a liderança ficaria para Eduardo. Temos aqui o vídeo. O meu partido, o PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de 5 parlamentares e aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Nós não rasgamos a Constituição, né? A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no Parlamento, em nenhuma ação. Já em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, a deputada federal Joyce Hasselmann disse que o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, combinou com Luciano Bivar, presidente do PSL, que não haveria mais listas. No entanto, ao BR Político, o general negou qualquer tipo de acordo com Bivar. Sem um suposto acordo, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, apresentou uma nova lista para tentar trocar de novo a liderança do PSL. O presidente Jair Bolsonaro, que está no Japão, minimizou hoje o racha na sigla e disse que não existe crise na legenda. Em uma caminhada por Tóquio, ele também falou de congressistas novatos do seu partido, abro aspas. Muita gente novata achando que chega e já sabe de tudo. Eu passei 28 anos ali sem um cargo. Problema eu tive lá dentro, mas sem chegar ao nível de um parlamentar que chegou agora. Linguajar que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. Esse foi o comentário do presidente Jair Bolsonaro. Diga, Vera. Bom, em primeiro lugar, o Bolsonaro falar do linguajar de alguém é até engraçado, né? Ainda mais ele como deputado, que ofendia a tudo, a todos, teve inclusive vários processos a esse respeito. Então, a fala dele, essa de que não há briga, essa de que o linguajar é inapropriado, não quer dizer nada. E a confusão permanece, Vitor. Aparentemente, o que se caminhava para um acordo era para que fosse colocada uma terceira pessoa na liderança, que não fosse nem o delegado Valdir e nem Eduardo Bolsonaro. Mas o Major Vitor Hugo se antecipou, protocolou uma outra lista com o Eduardo Bolsonaro como líder e aí a confusão se restabeleceu. Eu conversei com o ministro da Secretaria de Governo, o general Ramos. Ele me disse que não selou nenhum acordo nesse sentido, falou que ele honra a palavra, que jamais deixaria de cumprir um acordo se tivesse fechado, que ele conversou de fato com o presidente do PSL, Luciano Bivar, hoje pela manhã, mas para tratar de outro projeto, do projeto da questão da Seguridade Social dos militares, bombeiros e policiais militares, pedindo para que a guerra do PSL não atrapalhasse a tramitação desse projeto que é de interesse do governo e que não teriam feito acordo a esse respeito. Ele falou que conversou com alguns deputados tentando equacionar um nome de consenso, mas que não chegou a selar nenhum compromisso a esse respeito e que não foi mencionado o nome do deputado Eduardo Bolsonaro nessas tratativas. O que a ala bivarista agora tenta protocolar uma outra lista para que seja de novo definido pela mesa da Câmara qual das duas é a que vale. E eles dizem que o processo contra os bolsonaristas, que o delegado Valdir disse que seria suspenso, ele segue e vai ser analisado amanhã pelo Comitê de Ética do partido. Então, o resumo da ópera é que continua a novela do partido. O Planalto já teme que ela atrapalhe a tramitação de projetos efetivamente, tanto que daí essa ligação do articulador político do governo para o presidente do PSL, Luciano Bivar. E o presidente viajou, mas a crise ficou. E ele lá de fora, em vez de se preocupar com a pauta da viagem, segue falando a respeito de problemas internos, que era uma outra regra que presidentes anteriores procuravam seguir. Quando fora do país, se dedicavam à pauta da viagem, não levavam as crises internas para fora. Mas aí, até nisso, Bolsonaro repete a Dilma Rousseff, que era uma que levava as crises quando ia nas viagens internacionais. Não dá para dizer como isso vai terminar. Eu espero que isso não respingue, não resvale na reforma da Previdência, que vai ter a sua segunda votação nessa semana. É provável que isso não aconteça, porque o Senado está um pouco aparteado desse ringue de luta livre que virou o PSL da Câmara. Você, Josias? Eu tinha falado mais cedo com o deputado Júnior Bozella, que é o vice-líder do PSL. Ele disse que estava do lado do Luciano Bivar quando o general
Luiz Eduardo Ramos, o articulador político do governo, telefonou para o presidente do PSL. Aí ele disse que essa confusão toda de que o general propôs um acordo, que agora o general diz que não propôs, mas o que me chamou mais atenção nessa conversa foi que o deputado Bozella, vice-líder do PSL, disse que até que as coisas se serenem no partido, vai haver não uma, duas, três, mas 10, 15, 20 listas propondo a troca de líderes. A essa altura, diante de uma constatação como essa, eu acho que é essencial fazer uma pergunta básica, né? Para que serve o PSL? No momento, a única serventia visível para o partido é a de servir como exemplo nos debates sobre a falência do sistema partidário no Brasil. No meio de tantas listas para trocar líder na Câmara, um deputado que apresentasse uma proposta de dissolução do PSL, o partido do presidente da República, a bem do serviço público, esse deputado seria aplaudido nas ruas. Um outro deputado que enganchasse nessa proposta uma emenda sugerindo a extinção de todos os partidos, aí sim é que seria aclamado nas praças públicas. Na teoria, os partidos representam segmentos da sociedade, mas na prática, eles se tornaram representantes dos seus próprios interesses. Partidos pequenos são perspectivas de grandes negócios. No caso do PSL, o negócio fechado com o Bolsonaro resultou em milhões de dividendos. E o partido se tornou uma superestrutura enganchada, pendurada nos cofres públicos. O PSL tem um grande passado pela frente. Ele segue o exemplo de outras legendas como PT, PSDB, MDB e outras tantas logomarcas que migraram dessa condição de partido para um estágio de casca de um partido. É uma casca esvaziada de qualquer tipo de conteúdo. O caso do PSL é ainda mais grave, porque a legenda ficou vazia antes de obter o recheio. No papel, o PSL é Partido Social Liberal. Na prática, ele não é partido, virou uma guerrilha, não é social e segue a lógica do patrimonialismo, não do liberalismo. Quem ainda encontra tempo para desperdiçar com o acompanhamento da política, encontra quase tudo nesse processo de derretimento do PSL, menos interesse público. A consequência disso é que, a partir de uma crise que teve origem em declarações de Jair Bolsonaro, criou-se uma turbulência política no instante em que o governo de Jair Bolsonaro e o país precisam de tranquilidade para produzir prosperidade. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Estamos discutindo, estamos entrando na terceira semana, discutindo o partido do presidente, um partido que não existe senão por conta de um cofre milionário que gera toda essa disputa. Constantino. O tiroteio continua, apesar de que alguns tentaram colocar panos quentes. A própria declaração em vídeo do delegado Valdir aceitando ali, de certa forma, a derrota, apesar de um tom mais crítico, de ameaça no final, de ingerência do Executivo no Legislativo, mas pareceu que ele estava realmente suavizando o discurso, e a própria deputada Joyce Hasselmann, no Pânico, teria dito também que o pior da tempestade passou e tudo mais. Apesar da narrativa dela concentrar muito fogo nos filhos do presidente e, de certa forma, poupar o presidente. E aí vem a questão que realmente interessa, o mérito disso tudo que interessa ao país, né? Porque eu concordo, é uma discussão sem fim sobre um partido político que sequer é um partido, é uma sigla de aluguel que virou um saco de gatos, que mais parece um saco de ratos, e que, por conta da existência de um absurdo como o fundo partidário, que é a estatização da política, estão lá brigando por 100 milhões de motivos. Por enquanto, né, tende a aumentar o número de motivos para se brigar ali dentro. Então, até aqui, isso não afetou, a princípio, sequer o PSL do Senado e também as reformas, o andamento das reformas. Mas parece inevitável, Vitor, porque o presidente está priorizando isso. Isso está evidente já. Se houve ou não a tentativa de acordo ali entre a turma do Bivar e a turma do Bolsonaro, a gente não tem como saber com certeza. O que a gente sabe é que vários outros acordos até hoje devem ter sido feitos, né, para sair esse casamento de fachada, esse relacionamento um tanto prostituído de interesse público, e até aqui o que temos é um monte de traição para um lado ou para o outro. Esse é o modus operandi. Então, se houve ou não mais um acordo para a lista, não está certo, mas, sem dúvida, mais traição está acontecendo, até porque o nome de consenso não pode ser o do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente e pivô
de um dos grupos que está em guerra declarada com o outro. Então, tudo isso está longe do fim, apesar de alguns indícios ou de algumas tentativas de colocarem panos quentes, porque a disputa continua. O controle do partido e dos cofres do partido, que é o que está em jogo realmente, ainda não está definido o resultado final. Então, enquanto isso não acontecer, eles vão continuar atirando de um lado para o outro. Agora, o que eu queria chamar a atenção só da fala do presidente no Japão em relação aos bons que vencerão os maus. Eu acho que isso é muito sintomático da narrativa maniqueísta e infantil do presidente e que ajudou muito a elegê-lo, né? Essa coisa de que ele é o antissistema depois de 28 anos no Congresso, que vai lutar contra todo o sistema carcomido, apodrecido, um discurso um tanto jacobino, purista, né? E esse discurso hoje em dia não se sustenta mais, não tem mais como enganar ninguém, né? Tem que ser muito ingênuo para cair nesse discurso, justamente numa briga que está expondo todos os reais interesses das alas distintas do PSL e sobra oportunismo ali, sobra interesses comezinhos e falta justamente foco no país e no espírito público, né? Então tem muito oportunismo em jogo e pouquíssima nobreza e santo nenhum. Então como é que você vai acreditar num discurso maniqueísta, né, reducionista, de que existe uma ala do bem lutando contra uma ala do mal, né? A ala do mal só aumenta de números, de quantidade, porque todos vão sendo traidores. Então, Bebiano era do bem, era heróico antes na campanha, assim como Alexandre Frota, que subiu em quase tudo que é palanque junto com o Bolsonaro, assim como a Joyce Hasselmann, e todo mundo vai virando, de repente, do mal. E aí quem vai para o time do bem? Vai a turma do MDB, vai o novo líder do governo no Congresso, que é ligado ao Renan Calheiros, ou então o líder do governo no Senado, que é o Fernando Bezerra, que é ligado ao PT e tem denúncia de propina. Então, não existe, na política real, não existe muito espaço para esse infantilismo, né? Agora, ainda mais hoje, em se tratando do PSL, dessa briga que estamos vendo, chega a ser ridículo alguém adotar essa narrativa, né, jacobina, de que tem uma turminha do bem lutando contra uma turminha do mal, quando a gente olha que do lado do bem tem as figuras do MDB, o Augusto Aras e por aí vai. Então, não dá. Essa narrativa, infelizmente, empobrece o debate no Brasil, lembrando que a política tem muito mais cinza do que preto ou branco, e o presidente Bolsonaro é um dos que mais está fazendo com que o debate continue, então, no jardim de infância, ajudando, inclusive, nessas trocas de mensagens aí que estamos vendo nas redes sociais, né? Porque ele está por trás disso. Não dá para acreditar que seja o filho dele apenas sem algum tipo de sinal verde ou aval. Hoje mesmo o filho usou por confusão a conta do pai para dar uma espetada no Santos Cruz, né? Que aliás é outro que era heróico e partiu para o lado dos maus, dos malvados, né? Segundo a narrativa bolsonarista. Ou seja, nada disso se sustenta e esse discurso purista do bolsonarismo vai perdendo cada vez mais credibilidade. Vera. Além dessa tentativa de fazer uma divisão maniqueísta entre bem e o mal, tem uma ainda mais perniciosa em curso, que é a de tentar ainda, né, dar contornos religiosos e míticos à eleição do Jair Bolsonaro e, portanto, diabólicos, né, a todos os seus opositores e a todos aqueles que apontam falhas e problemas no governo. Então, numa daquelas sequências caudalosas de tweets, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Felipe Martins, diz hoje que Bolsonaro foi eleito pela providência divina. Ele chega a esse ponto, né, ignorando aí as circunstâncias eleitorais que elegeram o presidente, que são muito terrenas, que são todas elas da política e da economia e não nada a ver com manifestações divinas ou qualquer tipo de mistificação do gênero, e aí orienta, né, entre aspas, as pessoas a se informarem e a estarem prontas para qualquer combate, estarem ali prontas para defender o presidente em mais uma daquelas exortações
quase de cruzadista que ele costuma fazer nas redes sociais. E ele está acuado por conta da CPI, das fake news e da vinda à tona da existência de uma milícia virtual para destruir a esses que eram os bons e passam a ser maus quando deixam de servir aos propósitos do bolsonarismo. Então, também temos que ficar bastante cuidadosos com essa tentativa de criar uma aura religiosa e mítica e profética em torno do presidente da República, porque aqui não é uma seita, né? A gente não está falando de uma seita lá Charles Manson ou algo do gênero. A gente está falando de um presidente eleito em voto direto, em eleições limpas, num país com instituições funcionando. Então, é nesse cenário que a gente tem de analisar a política e não nesse da mistificação à la Beato Salô. Oi, Constantino. Não, muito bem lembrado essa série, esse novo thread do Twitter aí do assessor da presidência, né? Porque ele evoca Deus para dar esse respaldo e também eles estão aproveitando esse momento de tensão no Chile e em outros países latino-americanos para blindar o governo Bolsonaro de qualquer crítica, dando a entender que qualquer um que está criticando o governo quer o pior para o Brasil e é como se fosse uma espécie de agente do Foro de São Paulo. Isso é muito análogo ao que o PT fazia falando de agente da CIA, né? Então, é uma forma de blindar o governo de críticas, inclusive nesse auge de baixaria promovida pela militância ou milícia virtual bolsonarista e o próprio PSL desnudando qualquer tipo de interesse mais nobre que poderia haver ali nos grupos que estão apenas disputando poder e recursos mesmo, né? E ele vai lá e tenta proteger, então, o presidente e o governo de críticas com esse discurso invocando Deus e falando do Foro de São Paulo, quer dizer, como se você criticasse o governo, você fosse, então, um agente comunista a soldo do Maduro, né? Então, é realmente uma coisa perigosa, está mais para Jim Jones do que política, e a gente sabe que tem por trás disso o guru que, de fato, está mais para Jim Jones do que para analista político.